Fala pessoal, tudo certo? Dá início à nossa segunda aula prática e na aula de hoje a gente vai ver como fazer uma regressão linear multivariada de maneira correta, testando todos os pressupostos e também de um jeito simples, rápido e prático, beleza? Então aqui eu começo importando os meus pacotes, tá? Vou deixar esse código para vocês poderem baixar, então não precisa se preocupar. Eu só destaco esses dois pacotes aqui, tá? O Performance, que vai ser para a gente avaliar os pressupostos da regressão de maneira bem simples e prática, e o GT Summary, que é para a gente poder ter uma tabela dos coeficientes de regressão de maneira rápida, simples, prática, direitinho para publicação, tá? Então, aqui eu começo importando os meus dados da minha tabela, utilizando um- uma tabela da Amazônia, né, uns dados da Amazônia, que a gente vai ter alguns metais e também algumas covariáveis, tá? Então, para o nosso primeiro modelo, que é o modelo da forma incorreta, eu escolhi aqui como desfecho a concentração o número, né, total de hemácias de células sanguíneas, células vermelhas. Utilizei como confundidor a idade, o IMC e o sexo do paciente. E coloquei aqui vários metais, né, arsênio no sangue, alumínio no sangue, selênio no sangue. Coloquei também aqui, por exemplo, mercúrio no sangue, mercúrio também no plasma. E aqui coloco uma ação só para esse NA.action, NA omit, é só para a gente tirar, se tiver algum dado que não esteja presente, algum dado faltante, para a gente remover, já que o nosso intuito é outro. A gente vai aprender um pouco mais sobre a imputação de dados na aula seguinte, tá? Então, rodando aqui esse modelo 1, eu vou dar uma olhada como é que ficam os pressupostos da regressão rodando esse código chamado de check underline model. Então, aqui, ó, a gente consegue perceber nesse check model, a gente aqui 1, 2, 3, no quarto gráfico, colinearity, a gente consegue perceber ali a nossa variável, né, chama VIF, Variable Inflation Factor. A gente consegue perceber um VIF muito alto ali, vocês conseguem perceber que está um pontinho vermelho. E outros pontinhos azuis que também correspondem a um VIF, que é a Variance Inflation Factor, muito alto. Então, esse modelo ele já acusa para nós que tem um problema aí de multicolinearidade, a gente já não poderia estar rodando esse modelo, tá? Outros problemas aqui, a gente vê a homogeneidade de variância. Então, está falando que a linha de referência deve ser horizontal, né, e reta. E a gente percebe que essa linha está fazendo uma curva, né? Outra coisa também, ó, a normalidade dos resíduos. Os pontinhos têm que ficar em cima dessa linha verde. A gente vê que esses pontinhos, alguns estão ali em cima da linha verde, mas alguns estão passando muito. E também ali, né, a linearidade, a gente vê que tem uma certa linearidade, mas mais para o final esses pontos estão meio dispersos. Então a gente vê que tem um certo problema aí, né? Outro indicador de problemas aqui é uma matriz de correlação. Então, eu vou fazer essa matriz de correlação aqui. Vamos plotar essa matriz de correlação. E a gente percebe aqui ó, que a gente tem. Deixa eu sair da tela. Que a gente tem vários coeficientes de correlação que estão bem elevados, né? Se a gente percebe aqui, eu estou na frente, não consigo sair agora, mas a gente tem, por exemplo, mercúrio no sangue e mercúrio no plasma, uma correlação de 0,95. Uma correlação também de rubídio no sangue com zinco no sangue de 0,63. É uma correlação muito alta, então a gente tem uma certa colinearidade e a gente não pode utilizar valores ali um pouco acima de 0,5 já compromete o nosso modelo. E vou mostrar para vocês, né, que não é só nesses indicadores que a gente vai ter um problema. O grande motivo real da gente não poder usar é isso aqui, ó. Estou usando primeiro esse código aqui, ó, tbl.regression, e a gente passa somente o modelo, né, e o add bold, que é o T para ficar em negrito. Só que esse código está me dando coeficientes só com duas casas decimais, tá? Então eu vou só rodar um outro código aqui para me dar um coeficiente um pouco maior. E agora eu vou descer. Ó, percebam aqui no finalzinho que eu tenho
mercúrio no sangue e eu tenho um valor negativo, e eu tenho mercúrio no plasma que está me dando um valor positivo, os dois estatisticamente significativos. Então, esse problema da multicolinaridade, ele gera um problema muito grande, porque como que você tem mercúrio aumentando, mercúrio no sangue diminuindo a quantidade de hemácias, mas mercúrio no plasma aumentando a quantidade de hemácias? Não faz sentido, né, do ponto de vista. E isso é porque o modelo se confunde, aquilo que eu falei para vocês na aula teórica. Esse modelo fica confuso no que ele vai gerar o efeito, e aí ele acaba dando esse problema de coeficientes aberrantes, tá? Então, é uma maneira de consertar um pouquinho esse modelo, né? Em vez de a gente colocar esse monte de metal, que a maioria do que a gente sabe que não faz efeito nenhum, principalmente alguns são metais raros, estão em concentrações baixíssimas ali, eu vou botar só dois metais que eu tenho interesse na Amazônia, que é o mercúrio, na verdade são metalóides, né? O mercúrio e o selênio, tá? E vou rodar esse modelo 2. Então agora a gente vai ver os pressupostos para eles, né? E aí a gente já consegue perceber, né, que a gente já tem uma linearidade mais bonitinha ali, o gráfico superior direito já está mais lisinho ali também na homogeneidade de variância, também uma homogeneidade mais reta ali. O nosso ranking de colinearidade ali, todos baixinhos, né, próximos de 1.5 ali, enquanto a gente tinha VIFs ali na casa de 20 ou 10, tá? E aí agora a gente roda esse modelo e vamos ver o que deu, né? A gente teve ali o que foi estatisticamente significativo para as hemácias: idade, IMC, ser do sexo masculino e só o selênio, né? Percebam aqui que o mercúrio ele ficou com um valor de P próximo de 0,53, tá? Então, nisso a gente já tem um modelo bem melhor, mas ainda tem como melhorar ainda mais. Então, percebam comigo, ó, vou fazer um histograma da distribuição aqui do selênio no sangue, certo? Vocês conseguem ver que tem uma certa distribuição próxima da normal ali, mas você tem muitos valores aqui para o lado direito. E para o mercúrio a gente tem uma distribuição bem ruim, né? Um ombro bastante pronunciado aqui no lado direito e quase não tem valores baixos ali do lado esquerdo. Agora eu vou fazer o histograma, mas considerando o log, né, de cada um deles. Então, o log do selênio, a gente tem uma distribuição bem próxima da normal. E com o mercúrio, que não está tão próximo da normal, mas já está um pouco melhor, né? E agora eu vou fazer esse modelo considerando agora o log, tanto do mercúrio quanto do selênio. E vou plotar de novo os pressupostos. Então agora a gente tem valores bem ali mais próximos, né? Ali também fatores influentes aqui, a Inflation Observations, todos dentro da faixa de normalidade, seria pareado, né, aos outliers. A gente tem essa linearidade, né, bem mais reta, os pontos bem mais próximos, e também a homogeneidade de variância também, os pontos ficam mais próximos da linha horizontal. Então, esse modelo a gente cumpre todos os pressupostos. E uma coisa mais interessante ainda é que quando a gente roda esse modelo, né, agora a gente tem também o log de selênio com valor estatisticamente significativo, mas percebam que o mercúrio no sangue aqui, ó, ele aproximou muito, muito de 0,05. Antes a gente tinha quase meio, e agora a gente está bem próximo de 0,05. Muito porque agora a gente tem uma linearidade, o modelo consegue estimar melhor, certo? E, tá, só uma observação. Um cuidado, agora a interpretação ela não é mais pela concentração do metal. Então a gente não vai interpretar esse 0,05, esse 0,1230 aqui do selênio como a mudança na concentração de uma unidade de selênio aumenta 0,12 unidades de hemácia, mas sim uma mudança do log de selênio aumenta em 0,12 a quantidade de hemácias. Tá? Então, fazendo algumas modificações, fica aquele problema que eu disse para vocês na aula teórica. Mais difícil de ser interpretado, né? A gente aumenta a complexidade através das modificações, das transformações, então diminui a interpretabilidade. Uma maneira para a gente aumentar um pouco essa interpretabilidade é através de gráficos. Então, deixa eu diminuir aqui o R.
e abrir o Chrome. Não sei se vocês estão me vendo, acredito que sim. Então a gente tem aqui um gráfico em que eu transformei a concentração do nosso contaminante, estava na concentração log, eu retrotransformei e aí a gente tem curvas dessa maneira. Esse gráfico eu vou deixar o código disponível para vocês baixarem. É só que eu gostaria de fazer essa observação, que a interpretação ela não é da mesma forma dos coeficientes. Tá joia? Fico por aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Obrigado, muito obrigado e até a próxima.